Bom, o item 105 do nosso material didático, na página 112, diz o seguinte: como os protestantes veem as igrejas pentecostais hoje? Por que eu peguei esse texto aqui da internet, irmãos? Esse aqui é um texto de uma igreja batista protestante, tá bom? Para mostrar a vocês que o que eu estou falando sobre eles falam sobre nós também. Então eu peguei o texto na íntegra e coloquei aqui para nós lermos. O comentário diz: segue artigo de uma igreja batista protestante, a mesma que afirma que a igreja católica, que prestou e presta culto aos mortos, era a igreja de Deus. A igreja batista protestante, ela acredita que a igreja católica de Constantino e dos papas das guerras santas era a igreja de Deus, tá ok? E o que ela pensa de nós? Isso aqui é um artigo, tem o link lá embaixo. O título do artigo é o seguinte: o pentecostalismo e seus danos à igreja de Deus. É o título do artigo. Que o pentecostalismo é um dano para a igreja de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: os 3 perigos. Ao longo de sua história, a igreja cristã tem enfrentado 3 graves perigos: o paganismo, que foi o primeiro, o papismo, que foi o segundo, e o pentecostalismo, que seria o terceiro. Olha que absurdo que ele fala, irmãos. Que mal que o pentecostalismo está fazendo para a história do cristianismo, para ele ser comparado ao paganismo. Tá bom? Esse é um homem conhecido, um homem chamado Marcos Granconato. Mas essa é a visão dos protestantes. Tem outros protestantes também que falam, eles acreditam que a Assembleia de Deus não é a igreja cristã. Eles falam que o pentecostalismo é um mal para a história da igreja. Por isso eu quis colocar o artigo aqui na íntegra. Ele prossegue: o paganismo ameaçou a igreja logo nos primeiros anos de sua existência, especialmente por meio de um misto de religiões, filosofias e fábulas que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. O papismo, por sua vez, desenvolveu-se em decorrência de processos muito mais longos e complexos, iniciados já no século II, e que culminaram no surgimento de uma espécie de príncipe eclesiástico com autoridade universal, supostamente dotado de infinitos poderes temporais e espirituais, uma espécie de Deus reconhecido, aliás, como infalível. O terceiro perigo, o pentecostalismo, é de todos o mais recente e também o mais danoso. Irmãos, o indivíduo dizer que as Assembleias de Deus é mais danosa que o paganismo, e esse homem, tem vídeo dele na internet, eu tenho que ouvir essas pessoas falarem. Então a escola Charles Spurgeon, que é a escola protestante, eu vou ouvir o que eles falam. Então esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Ele diz que a Assembleia de Deus convida ele para pregar nas Assembleias de Deus. Tem vídeo que ele fala isso, dando aula lá na escola Charles Spurgeon. E ele fala que o pentecostalismo é mais danoso que o paganismo romano. Tá bom? Então ele fala: o terceiro perigo, o pentecostalismo é de todos o mais recente e também o mais danoso, posto que abriga elementos dos 2 primeiros e, conforme será demonstrado, trouxe prejuízos para o cristianismo que nem mesmo os piores inimigos da fé foram capazes de causar nesses 2000 anos de existência eclesiástica. Esse homem, ele é protestante. Não? A igreja dele foi aquela igreja que matou cristãos, tá bom? Lá nas Bruxas de Salem. Lá foi a igreja protestante. Ok? A igreja dele, a Batista Protestante, foi a mesma que organizou a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Foi a mesma que enviou aquele missionário com a maçonaria, que veio para o Brasil, trouxe o primeiro missionário batista para o Brasil. É a mesma igreja. Bom, ele escreveu isso, né? Ele prossegue. O autor do artigo não percebe a contradição, eu comento, digo. O autor do artigo não percebe a contradição. Ele condena o papismo, mas segue as doutrinas estabelecidas pelo papismo, tais como a predestinação. A predestinação foi criada, adotada pelo papismo. A igreja primitiva não pregava isso. Além disso, a morte do Deus eterno na cruz, o papismo adotou isso no ano 450 da era cristã, adotou oficialmente. O batismo de recém-nascido, tudo isso foi adotado pelo papismo. A própria igreja batista dele condena o batismo de recém-nascido.
esse batismo é inválido, então como você vai dizer que o papismo era a igreja? Ele diz que aqueles papas eram a igreja de Jesus. Eu digo que não. Então essa pessoa está totalmente perdido na história, né? E prossegue o comentário. A Igreja Batista Protestante afirma que saiu da Igreja Católica e rejeita a linha teológica seguida por este livro, que defende ser a Igreja Católica pagã desde o seu nascimento e que a verdadeira igreja é a Igreja Anabatista. A Igreja Batista Protestante sempre esteve ligada à maçonaria e ao satanismo. Nos Estados Unidos, fundaram a Ku Klux Klan, um grupo satanista que persegue, captura e tortura negros e outras minorias. E até hoje ela é presidida pela Igreja Batista Protestante ou Reformada, como eles gostam de ser chamados, né, de reformados, mas que na verdade não existe diferença técnica. O importante é que eles saíram de uma igreja, a Igreja Católica, que pratica o culto aos mortos desde o seu nascimento com Constantino. Eu falo isso aqui, irmãos, acaba a possibilidade da Igreja Católica ser a Igreja Cristã. A verdadeira história da igreja tem que ser o sucessionismo. Existiam igrejas fora da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica pratica culto aos mortos desde Constantino. Então, desde aquele período, ela não era a Igreja de Deus. Esse pregador batista que defende a Igreja Católica e seus concílios como concílios legítimos, ele está numa incoerência total. Tá bom? E a história da igreja dele não é boa. O comentário prossegue. Os missionários da Igreja Batista Protestante vieram para o Brasil patrocinados pelo satanismo maçônico. Eu coloco aí agora um texto de batistas reclamando. Vejam o que eles dizem. Como eu digo que Batista não consegue diferenciar Batista de Batista. Ele diz: lendo com tristeza e indignação o artigo Origens Batista, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, e dezenas de outros documentos ali citados ou encontrados a lures, particularmente o livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Bete Antunes de Oliveira, ficamos enormemente chocados e envergonhados, pois há a fortíssima aparência de que a história, pelo menos a história inicial dos batistas da Convenção Batista do Brasil e dos missionários batistas da Convenção Batista Sulista dos Estados Unidos no Brasil, são quase a mesma, ou pelo menos fortemente entrelaçadas. Há a impressão de que muitos, provavelmente a maioria, talvez todos os principais nomes entre os missionários batistas americanos e pastores e professores de seminário e líderes brasileiros foram ativíssimos maçons, com elevados ofícios dentro de várias lojas maçônicas. Há a impressão de que vários missionários dedicavam-se meio a meio a ganhar almas para Cristo e ganhar adeptos para a maçonaria, a plantar e aguardar e ver crescer uma igreja e uma loja maçônica, a construir um magnífico edifício para a igreja e um magnífico templo para a loja. Os maçons imigrados dos Estados Unidos se estabeleceram na cidade de Santa Bárbara, São Paulo, e lá fundaram, em 1871, a Igreja Batista em Santa Bárbara. Isso aqui é um batista contando, né, espantado com a ligação com a maçonaria. Os mesmos maçons imigrados dos Estados Unidos que ajudaram a plantar em 1871 a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro, a primeira igreja batista da cidade de Santa Bárbara, tendo por primeiro pastor Richard Ratcliffe. Fundaram também em 1874 a loja maçônica George Washington. Entre os fundadores desta loja estava o pastor Robert Porter Thomas, o primeiro pastor batista brasileiro, e o ex-padre Teixeira foi um maçom que, além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, pastor Robert Porter Thomas, foi ainda consagrado ao ministério do salão da loja maçônica. Isso aqui, eu botei um link aí, é um texto de batistas tentando entender. Eu respondo para eles. É porque existem várias igrejas batistas e existe uma igreja batista que é protestante e ela é controlada pela maçonaria, não tem jeito, é o que a história mostra. Eu comento abaixo.
Infelizmente, a maioria não conhece a diferença entre Batista Geral e Batista Renovada. A Batista Renovada era muito rica pela sua ligação com a maçonaria. Fica provado pelas atitudes dos missionários da Igreja Batista Renovada, eram todos ligados à maçonaria. Recentemente, a primeira Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro, enfrentou um problema entre maçons. Os membros não maçons estavam tentando expulsar os maçons, mas eles responderam que eles foram os fundadores daquela obra. É inacreditável, mas o satanismo maçônico investe em algumas, coloquei entre aspas, igrejas. A crítica dessa igreja batista protestante, dizendo, comparando o pentecostalismo, dizendo que ele é pior do que o paganismo, tá bom? Então eu concluo. A crítica dessa igreja batista protestante não tem valor nenhum. Não posso me guiar por uma igreja patrocinada e guiada pelo satanismo. A história deles, até hoje, quando Donald Trump esteve no Brasil, esses pastores ligados à Ku Klux Klan estiveram aqui no Brasil. Você pode pesquisar que você vai ver Donald Trump no Brasil, pastores da Ku Klux Klan. Isso daí, irmãos, isso vai trazer perseguição para o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão que não participa dessas coisas vai ser acusado num bolo que o cristianismo é algo ruim, né? Que o cristianismo é ligado à Ku Klux Klan, ok? No final vai sobrar para a verdadeira igreja. E também por nós continuarmos dizendo que culto aos mortos está errado, batismo de recém-nascido está errado. Tudo isso vai continuar, vai gerar uma perseguição para a igreja cristã. Vai dizer, vocês cristãos são até criadores da Ku Klux Klan, ou seja, vão botar tudo em um só pacote, infelizmente, né?